queridos irmãos, estamos iniciando o programa Atualidade Espírita desta semana. Este programa é uma realização do 8º Conselho Espírita de Unificação, que agrega 14 casas espíritas em Nova Friburgo e tem por finalidade a divulgação da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, levando consolo e esclarecimento a todos aqueles que nos assistem. Nossa convidada de hoje é a nossa querida irmã Janice Sampaio, lá da Casa Espírita Allan Kardec de Lumiar. Janice, que é psicóloga, terapeuta de regressão de memória, terapeuta floral de Bach e oradora espírita, divulgadora de nossa doutrina. Seja bem-vinda, Janice, mais uma vez ao programa Atualidade Espírita. Eu que agradeço a oportunidade de trabalho e de estar aqui novamente nesse estúdio, onde tantas bênçãos são espalhadas através desse programa, que tem por finalidade levar a doutrina espírita, que esclarece, que consola a todos os irmãos que nos assistem. Muito obrigada. E o tema, queridos irmãos, de hoje é a libertação do sofrimento. Janice, por que há tanto sofrimento no mundo? Teríamos uma explicação para isso? Teríamos, dentro da nossa visão espírita, o nosso querido codificador Kardec, que agora, 3 de outubro, é aniversário de seu nascimento, trouxe para nós, dentro da codificação, uma classificação de mundos, já que um dos princípios básicos da nossa doutrina é a pluralidade dos mundos habitados. Então, dentro da nossa doutrina, da nossa crença, nós acreditamos que não só a nossa Terra é habitada, mas outros planetas também o são. E esses mundos apresentam categorias. E Kardec colocou dentro das nossas obras básicas essas categorias. Então, vejamos, a Terra, ela está na 2ª categoria dos mundos. Nós temos o primeiro degrau evolutivo dos mundos primitivos. Segundo degrau, mundos de provas e expiações, que é onde está situado o nosso planeta Terra, que está passando lentamente por uma fase de transição para subir de degrau. Nós sabemos que o mundo de regeneração, que é o próximo degrau, se avizinha, se aproxima. Estamos nesse período de transição, mas ainda não podemos dizer que já passamos. Então, a Terra se situa nesse 2º patamar, que é um mundo de provas e expiações. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que nós que aqui estamos habitando temos a sintonia deste planeta, que é um planeta ainda em evolução, um planeta ainda onde há muita dor, um planeta onde nós geramos a dor. É a nossa sintonia, não é a Terra na sua materialidade que gera sofrimento e dor. São os seus habitantes. Então, se nós estamos encarnados neste mundo de provas e expiação, nós não estamos aqui por acaso. Nós vibramos nessa sintonia e então fomos atraídos para encarnar aqui. Então, nós trazemos em nós essa vibração ainda negativa, ainda inferior, onde trazemos as nossas mazelas morais para serem transformadas. Então, estar encarnado aqui nos conduz a sabermos que teremos que estar a braço com a dor e com o sofrimento. Então, é por isso que nós vemos a maioria das pessoas lidando com o seu sofrimento. De uma forma ou de outra, todos sofrem, de alguma maneira, Exatamente. E saber como passar por isso é que é o nosso grande desafio, porque nós não precisamos sofrer. Embora estejamos nessa sintonia, a nossa grande descoberta será saber passar por tudo que temos que passar e nos libertarmos do sofrimento, porque isso é possível. Muito bem. Algumas pessoas, Janice, e também algumas religiões, veem o sofrimento como um castigo divino. Não mereço isso, não sei por que estou passando, sendo castigado, ouvimos dizer, Como a doutrina espírita vê esse sofrimento? Pois é, aí nós vamos também nos reportar a um outro dos 5 princípios básicos da nossa doutrina,
que é exatamente a lei de causa e efeito. E aí nós podemos lembrar do nosso querido apóstolo Paulo, né, dentro do Evangelho, quando ele disse que a semeadura é livre, o homem pode plantar aquilo que quiser, mas aquilo que plantar, aquilo mesmo ele colherá. Então, para que nós possamos ver a lei de causa e efeito, ela nos diz que na causa de todos os nossos sofrimentos estamos nós. Então, se nós pensarmos que não existe dor sem causa e que se nós estamos diante das leis do universo, que são leis justas, que são as leis de Deus, nós vamos compreender que não existe castigo. O castigo, ele seria uma punição. E a gente pode lembrar lá nas nossas encarnações, lá nos primórdios, onde nós ainda estávamos engatinhando nas leis morais e nas leis intelectuais, nós tínhamos os deuses como deuses que castigavam. Então, o homem primitivo, ele se colocava diante da natureza como se cada manifestação física fosse uma manifestação divina, pela sua ignorância. Então, como ele não compreendia essa causalidade, tudo aquilo que ele recebia, que lhe fazia, que lhe causava dor, ele atribuía a uma causa extra-pessoal, uma causa divina. Então, nós vamos também ter lá em Moisés, né, lá no Antigo Testamento, esse Deus punitivo, esse Deus que brigava, esse Deus que tinha características humanas. Mas Jesus inaugurou a era do amor. Jesus nos ensinou que Deus é Pai, de amor, de bondade. João Evangelista diz que Deus é o próprio amor. Então nós começamos a ver Deus de uma outra forma, não mais um Deus que pune, mas um Deus justo, amoroso, bom. E se Deus é justo, amoroso e bom, nada que nos acontece foge a essa regra. Estamos inseridos nas leis do Pai. Então, nós temos que mudar essa nossa concepção, atravessada por uma cultura judaico-cristã, que nos impõe uma culpa para tudo que nós fazemos. Nós não temos culpa de nada o que fazemos. Aí você fica a perguntar, como não? Mas se eu faço mal, eu tenho culpa. Não, nós não somos culpados. E eu costumo até fazer uma analogia. Se Jesus errar, ou se tivesse errado na sua passagem, ele seria culpado. Se Jesus tivesse tido uma conduta contrária às leis do Pai, ele seria culpado. Porque Jesus já é um espírito perfeito. Já tem todo o conhecimento. Ele tem todo o conhecimento, toda a sabedoria. Nós não. Nós, quando erramos, erramos por ignorância. Então, nós não somos culpados. Nós somos responsáveis. Então, nós precisamos riscar essa palavra culpa das nossas vidas. Porque culpa, dentro da nossa visão psicológica, é algo que nos prende, que nos ata, que nos acorrenta a um passado. Quem vive no estado de culpa está preso num passado, porque a culpa é sempre de algo que nós fizemos para trás. É algo que nós fizemos e que nos prende sem que nós possamos caminhar, porque a culpa não liberta. Então, quando nós estamos inseridos nesse contexto de culpa, nós ficamos estagnados na evolução. E nós sabemos que nós temos um tropismo divino que atua em nós, ou seja, uma atração que nos puxa para Deus, que faz com que nós evoluamos, com que nós caminhemos em direção a quê? A nossa perfeição. Sabendo que nós fomos criados simples e ignorantes por Deus. Isso quer dizer muita coisa. Nós não podemos mais olhar os fatos e as coisas da vida sem reflexão. Exaltando novamente o nosso codificador Kardec, né, que foi codinominado o bom senso encarnado, nós precisamos ter bom senso. O que quer dizer sermos
tendo sido criados por Deus simples e ignorantes. Vamos analisar e refletir para que a gente possa, através da reflexão, colaborar para o entendimento e para que a gente possa rever nossas atitudes. Quando Deus nos criou simples e ignorantes, como é um dos atributos de Deus? A onipotência, não é mesmo, Kátia? Se Ele é onipotente, Ele pode tudo. Mas Ele escolheu nos criar simples e ignorantes. Podia ter nos feitos todos perfeitos. E eu, quando era bem novinha, quando eu adentrei a doutrina espírita, quando eu me deparei com essa máxima que fomos criados simples e ignorantes, eu falava, que brincadeira boba de Deus. Por que não fez todo mundo perfeito? Não é? Nossa, economizava tanto sofrimento para nós. Mas logo depois eu fui a compreender, através do estudo da doutrina e também com o espírito Leon Denis, numa de suas obras, que nós, seres humanos, Deus, conhecendo a nossa essência, porque somos criação dele, sabia que nós só damos valor àquilo que conquistamos com esforço. Então, nós somos co-criadores com o Pai. Isso nos fortalece. Isso faz com que nós tenhamos uma autoestima elevada, porque quando nós vencemos a nós mesmos, quando nós conseguimos um avanço moral, quando nós conseguimos deter uma maledicência, quando nós conseguimos deter um sentimento ruim, transformar num bom, não nos vingarmos de alguém, e isso a duras penas, nós nos sentimos fortalecidos, nós nos sentimos valorizados. Então Deus, conhecendo isso, nos fez simples e ignorantes, para que nós evoluíssemos conforme o nosso crescimento e o nosso caminhar. E o que isso quer dizer com relação à culpa? Porque se Deus assim nos fez, Ele conta com os nossos tropeços, com os nossos erros e os nossos acertos. Deus não tem pressa para nós chegarmos ao seu seio. Ele vai nos esperar com os braços abertos, com seu amor inefável, pelo tempo que nós quisermos ou conseguirmos chegar até Ele. Então, quando nós erramos, Deus não fica triste, como muitos acham. Deus não fica chateado. Não. Deus fica percebendo, assim como nós. Quando um filho nosso, pequenininho, começa a andar, né? Agora estou na fase dos netos, já aprenderam a andar também. Daqui a pouco eu vou começar a ver os primeiros passos dos bisnetos, espero eu. Ainda está longe. Mas quando começa a andar, né, os pequeninos que caem, será que a gente se chateia? Não, tem a maior compreensão. Né? A gente acha bonitinho e incentiva para que ele levante e dê mais um passo. Assim que Deus faz conosco. Então Ele não se chateia, Ele não nos castiga, Ele não se entristece, Ele apenas observa algo que é inerente à própria caminhada evolutiva, que faz parte de nós. Então, quando nós erramos, a maioria de nós erra achando que está acertando. Quando nós tomamos esta ou aquela decisão, a gente não fala assim, eu sei que está errado, mas eu vou fazer assim mesmo. Não, naquele momento, aquela atitude nos parece a mais acertada, nos parece a mais coerente e a gente faz. Por quê? Porque ainda somos imperfeitos. O que nós precisamos é ser responsáveis, porque culpados nós não somos. E como é que age o responsável quando percebe que errou? Se desculpa e conserta e refaz a rota, porque nós só evoluímos à medida que nos lançamos. Quem é que não erra? Quem nada faz. Não é assim? Só aquele que se estagna na sua posição evolutiva é que não erra. Porque todos nós que estamos buscando evoluir, que estamos buscando o crescimento moral, espiritual e intelectual, nós vamos errar. Porque o conhecimento se adquire através do ensaio de erros e acertos. E o crescimento também, né? Exatamente. Então, o que acontece quando nós tomamos uma atitude qualquer? Nós temos 50% de chance de ter acertado e 50% de ter errado. Se somos cuidadosos, verificamos, né? Procuramos colocar as máximas da nossa doutrina em prática, uma delas é fazer ao próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse, mas mesmo assim, às vezes, a gente erra. Porque somos pessoas individuais, diferentes. Às vezes, aquilo que eu gostaria que fizesse para mim, o outro não vai gostar que se faça a ele.
Então, ainda assim, a gente está sujeito a errar, mesmo tomando todos os cuidados, mesmo se colocando no lugar do outro, nós estamos arriscando a errar. E precisamos, o quê? Nos lançar. Então, vamos errar muitas vezes. E aí, riscando a palavra culpa e substituindo por responsabilidade, assim que nós vermos que erramos com o outro, que aquilo não teve o fim esperado ou que teve uma repercussão negativa, é nós nos redimirmos, né? Então, se eu passo por aqui, derrubo o copo e sujo o chão, o culpado vai ficar chorando e se lamentando. Ah, tá vendo, eu sou horrível, eu não devia ter passado por ali, eu não devia ter quebrado o copo, mas não faz nada, porque ele paralisa na culpa. E o responsável, o que que faz? Opa, peraí, onde é que tem um pano? Eu vou limpar, desculpa, hein? Eu não via, eu não quis fazer isso, mas olha só, eu vou te ressarcir se eu criei algum dano, algum prejuízo, eu vou te ressarcir. Esse é o responsável, ele não se paralisa. E qual é a figura dentro do nosso Evangelho de Jesus que nós podemos nos reportar para seguir como modelo de responsabilidade e não de culpa? Paulo de Tarso. O nosso querido Saulo perseguiu os cristãos, matou, mandou matar, foi implacável. Por quê? Ele achava que estava errando naquele momento? Não. Ele estava equivocado. Assim que ele percebeu o seu equívoco, ele não foi para casa chorar, nem se lamentar. Meu Deus, o que é que eu fiz com Cristo? Olha só. Não. A atitude dele, na hora que ele percebe seu erro, Senhor, o que queres que eu faça? É essa a nossa atitude diante do erro. Não paralisar, não estagnar na culpa, porque nós não somos culpados, nós somos responsáveis. E esse é o pensamento da doutrina espírita, né, Janice? Sim. Como foi a pergunta? Janice, estaria o ser humano, então, na gênese de todo o sofrimento pelo qual ele passa? Certamente, certamente. É claro que nós, às vezes, olhamos à nossa volta diante de uma dificuldade, de uma dor que estamos passando e não conseguimos compreender. Mesmo até, às vezes, nos deparando com a dor alheia. Todos nós conhecemos alguém que, à primeira vista, é uma pessoa boa, é uma pessoa benevolente, humilde e passa por dores atrozes. E nós podemos olhar aquilo com alguma desconfiança. Nossa, que injustiça, né? Mas se nós sabemos, se nós cremos em Deus, como eu falei anteriormente, e cremos que Deus é bom e justo, não existe nada que nos aconteça que nós não tenhamos dado causa. De alguma forma, nós estamos na raiz desse problema. Só que muitas vezes nós não conseguimos enxergar, porque nós estamos sempre a buscar a justificativa do que nos acontece, principalmente do que nos incomoda, das nossas dores, no outro. Em geral, quando a coisa é boa, nós nos colocamos na raiz na causa. Não, olha só, eu consegui isso, consegui aquilo, porque eu sou isso, eu sou aquilo. Em geral, é assim que a gente se coloca. Quando aquilo é negativo, nós colocamos a culpa no outro. Encontramos logo algum culpado, né? Exatamente. Então, nós, estou aqui, meu ambiente, por exemplo, meu ambiente de trabalho é horrível, é um ambiente onde eu chego, é um ambiente negativo, porque o meu chefe me persegue, o meu chefe não é compreensivo, ele é uma pessoa estressada, ou então, não, porque eu tenho uma colega de trabalho que é invejosa, quando chega, ela me olha, chega a me dar um arrepio, já começa a ficar mal, não é assim? Ou então, não, como é que eu posso viver bem dentro da minha casa? Porque o meu marido é intolerante, ou a minha esposa é isso, ou é aquilo. Então, Kátia, enquanto nós estivermos justificando os nossos sofrimentos do lado de fora, fica difícil nós resolvermos. E, em geral, essa é a postura do acomodado. Aquele que está se comprazendo em estagnar na evolução. Nós que já percebemos que precisamos evoluir, a primeira coisa que nós precisamos entender é que não existe o de fora,
tudo que nos acontece, nós precisamos olhar para dentro. E aí nós podemos nos lembrar, dentro da nossa codificação espírita, de Santo Agostinho, quando numa belíssima lição de psicologia transpessoal, nos ensina como evoluir. Santo Agostinho nos diz que a cada noite, antes de dormirmos, que nós possamos fazer uma reflexão das nossas atitudes diárias. Olha que lição de psicologia transpessoal, onde nós vamos verificar as nossas atitudes. Aonde foi que eu errei? Qual foi o bem que eu deixei de fazer? Para que a gente possa, com isso, começar a entender que eu estou na raiz dos meus problemas. E se eu começo a olhar para mim, para as minhas atitudes, aqui é onde eu posso atuar. Então eu preciso sair dessa atitude acomodada, de culpar os outros, de colocar sempre a culpa no mundo, em Deus, nas pessoas e trazer a responsabilidade para mim. Opa, mas espera aí, né? É que nem eu costumo fazer com os meus pacientes. Nas primeiras sessões, o paciente quando chega lá na clínica, né, a primeira queixa dele é do mundo. A minha mãe, meu marido, meu filho, a minha sogra, o meu chefe. Aí, né, dentro da psicologia, a gente começa a buscar dele, tá, mas todo mundo está errado? Né? Todo mundo te persegue? Qual a parte que te cabe nesse latifúndio? Cabe sempre essa pergunta. Então, essa pergunta é uma grande dica para que nós possamos nos fazer quando nós estivermos no meio de uma tribulação. Será que é o fulano que está errado? Será que é o meu chefe, meu marido, meu filho, a minha empregada, né, o meu vizinho? Será que eu não estou fazendo nada para que essa situação se estabeleça desta forma? Porque só em nós podemos mexer. É verdade. Então, essa é a chamada, né, da nossa doutrina, quando fala na reforma íntima. A reforma é íntima. Nós não podemos reformar o íntimo alheio, que é sempre o que nós achamos mais fácil, sempre o que nós estamos querendo fazer. E, na verdade, né, se nós lembrarmos de Paulo de Tarso, quando diz o bem que quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Para nós vermos como é difícil nós nos transformarmos. E às vezes a gente quer transformar o outro, se a gente não consegue transformar nem a nós mesmos. Realmente. Janice, nós estamos encerrando o primeiro bloco do programa de hoje, meus queridos irmãos, recebendo aqui Janice Sampaio, lá da Casa Espírita Allan Kardec de Lumiar. Janice está nos trazendo o seguinte tema: a libertação do sofrimento. Vamos agora a um breve intervalo comercial e retornaremos logo a seguir. O homem não deve esquecer-se de que está no mundo inferior, onde só é retido pelas suas imperfeições. A cada vicissitude, deve lembrar que se estivesse no mundo mais avançado, não teria de sofrê-la, e que dele depende não voltar a este mundo, desde que trabalhe para se melhorar. Queridos irmãos, estamos iniciando o segundo bloco do programa Atualidade Espírita de hoje, recebendo Janice Sampaio, que é presidente da Casa Espírita Allan Kardec de Lumiar. Nós estamos abordando o tema a libertação do sofrimento. Janice, a sociedade de consumo, ela colabora para o sofrimento desse homem moderno? Opa, e como? Na verdade, Kátia, o que acontece hoje na nossa sociedade de consumo, né? Que é predominantemente, nós vivemos numa sociedade de consumo. Vamos pensar em termos de necessidade. Antigamente, nós consumíamos de acordo com a necessidade. Então, eu lembro quando eu era pequena, nós tínhamos 2, 3 mudas de roupa. Um sapato para sair, um para ficar em casa. E não mais. E
É certo que eu não era de uma família abastada, mas era uma família de classe média. Meu pai é advogado, né? Mas nós não tínhamos 10, 20 pares de sapato, né? Era uma televisão para a família. E o nosso consumo, ele era baseado na necessidade. Você tinha necessidade de alguma coisa, você ia buscar. Isso veio mudando desde a Revolução Industrial, onde até então era a necessidade básica do ser humano que o levava a consumir. Com a Revolução Industrial, onde as máquinas foram colocadas a favor do homem, o que aconteceu? As indústrias começaram a produzir muitos bens. E se nós continuássemos a consumir conforme a necessidade vigente, elas não teriam como colocar as suas mercadorias da forma como gostariam, para continuarem a produzir mais, aumentando seus lucros. Então, o que aconteceu? Os marqueteiros de então foram consultados, os psicólogos, para fomentarem uma necessidade fictícia para que nós pudéssemos consumir e alimentar esta indústria. Então, desde então, foi imposta a nós essa necessidade crescente, onde paulatinamente a mídia e o comportamento da sociedade foi colocando para nós valores novos. Nós não mais seríamos valorizados pelo nosso caráter, como antigamente o era, né? A palavra era o que valia, uma pessoa de palavra era uma pessoa bem posta na sociedade, uma pessoa que tinha um caráter ilibado dentro da sua família, dentro do seu bairro, esse era uma pessoa de valor. Começou a mudar. Quem passou a ser a pessoa de valor? Aquela que tinha a melhor casa, mais bem montada, o melhor carro, aquela mulher, não mais aquela boa mãe, boa dona de casa, mas sim aquela que se vestia melhor, que tinha a melhor grife. E hoje, o que nós vamos ver? Qual é o valor que a sociedade agrega ao ser humano? Aquela pessoa que está mais bem aparelhada, com o melhor celular, com o melhor carro, que é com a melhor roupa. O tempo todo, né? Sim, porque a sociedade de consumo precisa estar sendo alimentada, né? As empresas que fabricam os celulares, elas precisam incutir em nós a necessidade de um novo aparelho. Como é que elas vão dar conta das suas produções? Se nós comprarmos um aparelho, começou a ter as coisas começaram a ser descartáveis para que a gente possa adquirir mais e mais. E nós vamos ver hoje a compulsão às compras é uma doença. Eu tenho pacientes que estão no consultório se tratando por essa compulsão, que já é diagnosticada como uma doença. Então, lembrando a sua pergunta, se a sociedade de consumo ajuda a aumentar o sofrimento humano, certamente. Porque nós estamos nos deixando levar, nós estamos abraçando e aceitando essa imposição de que nós precisamos de coisas. E o outro que não consegue acompanhar tudo isso se sente diminuído, inferiorizado. E sofre. Então, meus irmãos, nós precisamos rever. Nós não podemos mais agir sem pensar. Antes de um consumo, antes de uma compra, precisamos olhar a situação. Muitas pessoas entram em dívidas para poder acompanhar esse consumo, para poder não se sentir diminuído perante o outro. Meus irmãos, os nossos valores não podem ser baseados na matéria. Sabe por quê? Nós não somos esse corpo. Nós somos espíritos vivendo uma experiência física. E tudo aquilo que é inerente à matéria é pertencente ao planeta. Não é nosso. Essa roupa não é minha, esse sapato não é meu, essa echarpe não é minha, esse corpo não é meu, ele pertence à Terra. E ficará aqui. Ele vai ficar aqui exatamente quando eu voltar para casa. Então, uma dica para que nós saibamos o que é, de fato, valorizado para nós como espírito, é tudo aquilo que nós vamos levar junto conosco. Tudo aquilo que for ficar
pertence à terra e não a nós. Então, antes de fazer um consumo, muitas vezes, que vai pesar no orçamento, que vai nos trazer um sofrimento, de estarmos apertados, de termos que de nos portar diferente na hora de fazer uma compra, de fato, que vai ser necessária à família, de ter uma mesa com alimentos saudáveis, de poder ter um momento de lazer com a família, vamos pensar se aquilo que nós estamos querendo adquirir é de fato importante, é necessário. Então, essa sociedade de consumo, ela acaba nos infligindo um sofrimento que é desnecessário. Porque nós não precisamos de uma TV de última geração para ser feliz. Nós não precisamos de um celular maravilhoso, nós não precisamos do carro zero. Quantas pessoas se endividam para ter um carro melhor, porque o seu vizinho também comprou? E, na verdade, aquele que ela tinha ali atendia perfeitamente e ela teria mais tranquilidade. E isso também traz algo que hoje em dia está muito em moda. O trabalho, meus irmãos, ele é uma ferramenta para que nós possamos ir, ganhar o sustento para trazer um bem-estar para a família. Quando nós nos endividamos, quando nós queremos coisas, nós acabamos tendo que trabalhar demais e não vamos dar conta de quê? De viver essa família, esse bem-estar da família, porque nós precisamos trabalhar cada vez mais para atender essas necessidades que nós nos deixamos envolver como necessidades importantes, como necessidades impostergáveis, quando na verdade não são. Então, às vezes, mais vale o seu filho não ter aquele brinquedo de última geração, ou aquele celular, ou aquele tablet, mas ter a sua presença, ter o seu carinho. Mais vale você pegar o seu filho e dar uma volta no parque do que levá-lo para a Disney e depois não saber como vai pagar e ter irritação dentro de casa e não ter paciência para dar um carinho para o seu filho, para escutar um desabafo, porque você está estressado porque não sabe como vai pagar as contas no final do mês. Então, a sociedade de consumo, nós precisamos ter muito cuidado, lembrando sempre que o bom senso, ele tem que estar sempre permeando as nossas atitudes, para que a gente possa viver com menos sofrimento. Porque alguns sofrimentos nós não podemos evitar, mas se nós estivermos atentos, principalmente compreendermos que somos espíritos, e isso quer dizer que nós precisamos nos lembrar do nosso Mestre Jesus, quando disse: buscai primeiro o reino dos céus, que tudo mais vos será acrescentado. Porque somos espíritos. Buscar o reino dos céus é nos lembrarmos dessa nossa filiação divina, que não somos esse corpo atuante na matéria. Nós temos esse corpo para atuar na matéria, mas para aprendermos, para evoluirmos, para nos desapegarmos desses valores transitórios. E isso sim, meus irmãos, quando nós buscarmos o reino dos céus, antes de buscar o reino da terra, nós estaremos evitando, nós estaremos nos libertando do sofrimento. Muito bem, Janice. E qual seria a forma, então, do ser humano se livrar desse sofrimento? Seria colocar em prática essas máximas trazidas pelo Mestre Jesus e acrescentadas aqui com a doutrina espírita, não é mesmo? Certamente. E aí nós podemos lembrar do Evangelho de Jesus. Muitas pessoas se referem a Evangelho como sendo um livro, né? Para nós espíritas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para os cristãos católicos, a Bíblia. Para outros segmentos, o Velho Testamento, o Alcorão, enfim, os seus livros sagrados. E, na verdade, o Evangelho não é nada disso. Evangelho são leis morais. E leis morais que vigem aqui em Nova Friburgo, no Brasil, no continente americano? Não, meus irmãos. Leis morais que vigem no universo. Porque são as leis de Deus, são as leis da natureza. Então, o Evangelho é para ser levado para a vida. Aprender que Evangelho são atitudes que temos que ter 24 horas por dia. Porque, se não vejamos, o que é um ser evangelizado?
Ah, é uma pessoa que é religiosa e que vai para a igreja? Não, eu conheço muitos ateus que são evangelizados. Porque ser evangelizado é ser honesto, justo, benevolente, gentil, cumpridor dos seus deveres, solidário, caridoso. Porque não é isso que contém o Evangelho de Jesus? As leis morais que vigem no universo, que são as leis de amor. Então, quando nós aprendermos que o Evangelho é para ser colocado em prática, ele não é um livro, ele é uma atitude perante a vida, nós vamos começar a nos livrar dos sofrimentos. Porque se eu me torno uma pessoa mais tolerante, eu diminuo o meu sofrimento. E quantas vezes é a nossa intolerância que nos faz sofrer, por exemplo, diante do diferente. Eu vejo um diferente que pensa diferente e aquilo me faz sofrer, porque eu acho que ele tem que ter uma atitude A ou B coerente com a minha visão. E a intolerância me faz sofrer. Então, se eu me torno uma pessoa evangelizada e com isso uma pessoa tolerante, aquilo passa a não me fazer mais mal. Então, veja que isso vai transformando a minha vida. O Evangelho, ele entra em nós como uma ferramenta transformadora. Se eu não consigo ainda amar como Jesus nos concita, eu posso ser mais gentil. E a nossa querida irmã Sheila nos diz que o amor começa pela gentileza. Se eu não sou capaz de olhar para um ser e amá-lo, porque eu ainda sou muito inferior, mas eu posso olhar para ele e tentar compreendê-lo e ser gentil. E ter uma atitude de amorosidade, de gratidão. Então é isso que está nos faltando. É olhar para o Evangelho de Jesus como uma atitude para a vida e não para que nós exercitemos quando vamos à casa espírita, como vamos à igreja, quando vamos à sinagoga. Aí quando nós entramos num templo religioso, aí a gente se transforma. Aí escuta coisas bonitas, se depara com todas aquelas leis que ali estão e acha bonito e acha lindo e se sente bem ali. Mas não é capaz de levar consigo. Entra por um ouvido e sai pelo outro. E com isso nós vamos repetindo as mesmas atitudes. E é isso que nós não podemos mais. Se nós somos forçados a evoluir pelo esse tropismo divino que nos puxa, né? Que nos atrai, que nós vamos ter que evoluir querendo ou não, por que nós não vamos ajudar a esse tropismo, fazendo a nossa parte? E nós que somos reencarnacionistas, nós sabemos que muitas oportunidades nos serão dadas. Certamente que sim. Nós teremos muitas encarnações para evoluir, mas, meus irmãos, antes de reencarnarmos para essa experiência que estamos vivendo hoje, nós certamente fizemos um plano reencarnatório, onde nós nos comprometemos a mudar. Nós nos comprometemos a fazer diferente. Para eu estar aqui, hoje, encarnada, eu me comprometi na espiritualidade, antes dessa encarnação, de que eu ia trabalhar as minhas mazelas morais, o meu egoísmo, a minha vaidade, o meu orgulho, a minha prepotência. E por isso me foi dada essa oportunidade. Porque se eu tivesse dito lá, antes de vir, não, eu quero ir, mas eu quero fazer as mesmas coisas, eu vou ser igual à última encarnação, não teriam me dado essa chance. Para eu estar aqui, para você estar aí, alguém deixou de encarnar. E porque acreditaram em nós, acreditaram que nós viríamos fazer diferente. E quando nós voltarmos para casa, que é o mundo espiritual, nós teremos que dar conta às nossas consciências. E se nós não tivermos aproveitado esta oportunidade bendita da encarnação para nos evangelizar, para fazer diferente, para pegar pelo menos um defeito e transformar, nós ficaremos muito frustrados e decepcionados com nós mesmos, com as nossas consciências. E teremos outra chance, outra oportunidade? Claro que teremos, mas igual a essa, não mais. Porque tudo aquilo que nós não valorizamos, nós precisamos perder para poder valorizar. Então pode ser que nós nasçamos
em países onde, por exemplo, a mulher é inferiorizada, onde nós não poderemos ter livre expressão das nossas religiosidades, onde nós passaremos fome e privação, não sabemos. Então, meus irmãos, está na hora de trazer Jesus para o nosso dia a dia. Ele que aqui veio se imolar por nós, para exemplificar a forma de viver. Então, façamos a nossa parte, que nós possamos ser seres evangelizados no dia a dia. Sejamos aquilo que nós queremos que o nosso próximo seja para nós. Mais gentis, mais tolerantes, mais amáveis, enfim, que nós possamos ser cristãos. Janice, nós agradecemos muito sua presença, hoje nos trazendo esse tema maravilhoso, um tema que é fundamental a cada um de nós. Muito obrigada por essas palavras, por esses ensinamentos do Mestre que você nos trouxe. Eu é que agradeço a oportunidade. Queridos irmãos, estamos encerrando o programa Atualidade Espírita, lembrando a todos que visitem o Laje, Lar Abrigo Amor a Jesus. Lá vivem 80 idosos que necessitam do nosso amor, da nossa presença, da nossa caridade. Visitem também a Banca do Livro Espírita, situada Avenida Alberto Braune, quase esquina de Augusto Cardoso. Encontraremos lá exemplares de nossa doutrina, sempre com aqueles precinhos bem interessantes. Tenham todos uma semana muito feliz, de muita paz, com Deus nosso Pai, nos amparando sempre, e Jesus, Mestre amigo, sempre ao nosso lado. Até o próximo programa.